E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, já passamos uma semana desde que começou a Quaresma. Há uma semana nós estávamos celebrando a quarta-feira de cinzas, dando início a este tempo de conversão, de mudança de vida. E há uma semana Jesus Cristo, por meio da sua igreja, continua nos chamando à penitência e à conversão. Pois bem, a liturgia da palavra de hoje, então, vem para nos auxiliar, para que nós nos determinemos a fazer uma boa e santa Quaresma. A primeira leitura de hoje nos apresenta Nínive, uma cidade pagã, Jonas, um profeta de má vontade, porque diz aqui a palavra que Nínive era uma cidade muito grande e que eram necessários 3 dias para ser atravessada. Jonas entrou na cidade percorrendo o caminho de um dia, rápido, terminar logo esse serviço. Então, Nínive é uma cidade má, uma cidade pagã, uma cidade inimiga de Israel. Jonas, um profeta mal-humorado e com má vontade. Uma pregação curta, ainda 30 dias, ainda 40 dias. Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. E diz que, não obstante tudo isso em desfavor, Nínive faz penitência. Diz aqui: os ninivitas acreditaram em Deus e aceitaram fazer jejum e vestiram sacos, desde o superior ao inferior. Vendo Deus as suas obras de conversão e que os ninivitas se afastavam do mau caminho, compadeceu-se e suspendeu o mal que tinha ameaçado fazer-lhes e não fez. Quando nós olhamos o Evangelho, nós vemos uma outra situação. Enquanto em Nínive a palavra foi suficiente, aquela pregação meia boca, com má vontade, rapidinha, foi suficiente. O Evangelho mostra Jesus, que é mais do que Jonas. Mostra Jesus que já havia feito muitos sinais, muitos milagres. Jesus que pregou com um amor infinito, um amor generosíssimo. Não obstante isso, diz aqui que as multidões estavam ali querendo mais sinais. Um sinal extraordinário que satisfizesse a curiosidade e que quase que os obrigasse a acreditar. Mas eles queriam sinais, porque de verdade eles não queriam se converter. Jesus já havia dado sinais, já havia feito milagres. Se vocês descerem um pouquinho, uns versículos antes, Jesus tinha acabado de expulsar o demônio de um possesso, de um doente, e diz que
começaram a afirmar, não foi pelo dedo de Satanás que ele fez isso. Isso mostra uma profunda má vontade. E é por isso então que esta palavra tão dura de nosso Senhor, que diz aqui, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, é quase que um pleonasmo, multidões numa grande quantidade, isto é, muita gente, Jesus não pensa duas vezes e diz, essa geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas, a pregação. E o incrível, meus santos, que enquanto em Nínive a palavra foi suficiente, em Cafarnaum, a palavra por antonomasia, Jesus, não era suficiente. Não por culpa de Jesus, mas pela dureza do coração daquele povo. Meus irmãos, diante desta circunstância, dessa situação, destes eventos, Nínive e Cafarnaum, que cada um se pergunte, onde é que eu estou nesta quaresma? Sim, porque ainda 40 dias, tudo será destruído. Isto é, a Nínive foram dados 40 dias. A nós, nos está sendo dado também 40 dias. E o que é que nós estamos fazendo? Eu falava no início da homilia que estamos, já se passou uma semana de quaresma. E como é que nós temos dado passos e progredido na nossa quaresma, tempo de penitência e tempo de conversão? Lembrando, meus santos, que a conversão bíblica é muito mais do que um sentimento vago de culpa. A conversão bíblica, ela se manifesta em atitude. Que atitudes você tem manifestado? Veja aqui, na primeira leitura de hoje, diz que quando Jonas passou dizendo, ainda 40 dias Nínive será destruída, diz aqui que os ninivitas acreditaram em Deus, aceitaram fazer jejum, vestiram sacos, desde o superior ao inferior. A pregação chegara aos ouvidos do rei de Nínive. Ele saiu do seu trono e pôs de lado o manto real, vestiu-se de saco e sentou-se em cima de cinzas. Em seguida fez proclamar em Nínive com um decreto que homens e animais, bovinos e ovinos, não provariam nada. Não comeriam e nem beberiam. Homens e animais se cobririam de sacos e os homens rezariam a Deus com força. Os homens rezarão a Deus com força. E cada um deve afastar-se do mau caminho e de suas práticas perversas. Quer dizer, houve atitudes. Houve algo muito concreto. Jesus diz que a rainha do sul veio de longe, fez um deslocamento longo, cansativo, para ouvir a sabedoria de Salomão. Mas aqui está na palavra, aqui está na liturgia. Quem é maior do que Salomão? Então você tem se movido como a rainha do sul? Você tem progredido na sua quaresma uma semana? Ou você já arrefeceu, já esfriou, já desanimou? Começou a quaresma pensando em fazer alguns propósitos e estava no fogo. Passou uma semana, você já descumpriu, já caiu uma ou duas vezes nos seus propósitos quaresmais.
Como é que está? Como é que você está vivendo concretamente? Repito, a conversão bíblica não é um sentimento vago de culpa. Eu sou pecador, tenha misericórdia de mim, Senhor. Sim, tá bom, ok. E aí? E aí? O que é que você está fazendo? Para mudar essa situação, para corresponder com a graça que Deus tem oferecido a você. Então tem rezado com força. É interessante essa expressão, né? E os homens rezarão a Deus com força. Isto é, você vai levar a sério a sua oração. Você tem rezado de verdade. Ou você continua rezando, pensando na morte da bezerra? Isto é, você tem rezado, mas não tem colocado o seu coração. Você não tem meditado naquilo que você tem rezado. Você não tem se esforçado para rezar bem. Sim, porque você fica esperando algo assim, miraculoso, que de uma hora para outra eleve a sua oração e você fique assim, místico, de sétima morada, porque você é preguiçoso, você é preguiçosa, você não quer se esforçar para rezar. E no início, há de ter um esforço. Você vai se esforçar porque o seu interior muitas vezes está disperso e voltado para tantas outras coisas, e você tem que reorientar todo o seu ser para a oração. Então você tem rezado mais, você tem se esforçado, colaborado com a graça para rezar melhor, ou você está levando a quaresma com a barriga? Fez uns propósitos, mas entende? Viu que Nínive teve atitudes, então rezou a Deus com força, afastou-se do mau caminho e de suas práticas perversas. Quais são aquelas realidades na sua quaresma que você desde o início estava assuntando sobre aquilo, pensando, nossa, eu bem que poderia deixar aquilo e aquilo outro. Não, mas bobagem. Mas você sabe que aquilo está tomando o tempo da oração. Você sabe que aquilo está dispersando a sua alma. Você sabe que aquilo tem sido, não poucas vezes, gatilho para sensualidades, para pensamentos e desejos sensuais. Mas você fica sem querer abandonar, sem querer afastar-se do mau caminho e das práticas perversas. Ora, se não houver uma mudança real, concreta, de atitudes, Deus não vai olhar com agrado para a nossa quaresma. E a destruição virá, meus santos. Se não vier no final cronológico desses 40 dias, virá mais cedo ou mais tarde, mas virá. E daqui a pouco, Nínive será destruída. E Nínive aqui se chama cada um de nós. Cada um. Se nós não nos convertermos. Então que cada um se analise como é que está a minha paciência. Eu estou de verdade lutando para vencer os meus pecados. Como é que está a minha docilidade à vontade de Deus. A luta contra a vaidade, o orgulho, a ira, o apego às coisas, a preguiça que tem impedido de progredir na vida espiritual, os propósitos que eu fiz, a minha participação devota da missa. Você vem à missa e se você não tiver cuidado, você acaba participando assim, no piloto automático. Sem levar a sério a palavra, sem rezar aquela palavra, sem deixar aquela palavra cair no seu coração. E sem colocá-la em prática. O padre vai, a palavra nos dá uma pancada. O padre prega a respeito daquela pancada. E você não medita.
e não pratica aquilo que Deus tem gritado aos seus ouvidos. Deus tem gritado: olha, você precisa largar isso, você precisa melhorar naquilo, você precisa progredir neste ponto. Porque daqui a pouco Nínive será destruída. Pois bem, que nós, meus santos, que a nós não nos seja aplicada esta palavra de Jesus no Evangelho. Esta geração é má. Fica esperando um sinal extraordinário. Fica esperando algo além do que já foi dado. Porque Jesus já havia feito muitos sinais, muitos milagres, muitas curas, muitos exorcismos. Não obstante tudo aquilo, eles queriam algo a mais. Será que nós não estamos numa situação semelhante? Depois de tudo que Deus já fez, depois de tudo que nós já vimos e ouvimos, será que nós ainda estamos querendo que Deus faça algo diferente para que nós finalmente nos deixemos converter? Que nós sigamos o exemplo dos ninivitas que fizeram penitência, que rezaram a Deus com força, que se afastaram do mau caminho e abandonaram as suas práticas perversas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.